Questão 20, OBMAP nível 1 2009, a última da prova para acabar, finalmente. Quem acompanhou aí todas as questões, maratonou, tá se preparando para tirar um ouro nessa OBMAP do ano que vem, para vir com tudo, comenta aqui embaixo. Eu vim atrás do meu ouro. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. Um torneio de futebol com 57 times será disputado com as seguintes regras. 57 times. Muito time. Nenhum jogo pode terminar empatado. O time que perder 2 partidas será eliminado. Que é sem tempo, irmão. O torneio termina quando sobrar apenas um time que será o campeão. Se o time campeão perder uma vez, quantas partidas serão disputadas no torneio? Nossa, que difícil. Tá, vamos ver uma coisa importante. São 57 times. Eu vou tentar, para mim 57 é um número muito grande, eu já fico embananado. Eu vou fingir que tem 10 times. Eu gosto de fazer assim, tá muito difícil, eu vou simplificar o raciocínio, tentar entender o mecanismo, e aí depois eu abstraio, eu pego essa ideia do caso menor e coloco no caso maior. 57 é um número muito grande. Vamos tentar com 10 times. Vamos montar umas partidas aqui da primeira rodada. A contra B, C contra D, E contra F e G contra H. Nenhum jogo pode terminar empatado, né? Então, dentro de cada partida sempre vai ter um vencedor. Então, por exemplo, por simplicidade, para não ter que ficar fazendo muita conta desnecessária, eu vou considerar que os primeiros ganharam sempre, que é o A, o B, o C, o E e o G. Então, esses aqui têm uma vitória e esses aqui, esses aqui já ficaram com uma derrota já. Estão meio lascados na pendenga. O torneio termina quando sobrar apenas o time que será o campeão. Vamos fazer o seguinte. O time do campeão perder... Vamos tentar reorganizar a segunda rodada. Vamos tentar fazer o campeonato ser o mais rápido possível. O que seria interessante para o campeonato ser o mais rápido possível? Pegar os vencedores e pôr com os vencedores, ou os perdedores com os perdedores? Tentar fazer um negócio assim? Ou tentar pegar um vencedor contra um outro perdedor diferente? Tentar fazer do primeiro jeito aí. Vamos tentar fazer o seguinte, pegar um vencedor e pegar com o próximo perdedor. Então vai ser A vezes D. Estou fazendo assim, na diagonal, para pegar com o perdedor da partida de baixo. C vezes F, E vezes H, e aí o G vezes o perdedor da A, né? Que é o B. Aí vamos supor que, de novo, os vencedores venceram de novo, e aí eliminou todo mundo, porque esses aqui estão com 2 vitórias, e esses aqui perderam de novo, perderam 2, estão eliminados. Na terceira rodada, o que vai acontecer? Vai ter que ser vencedor contra vencedor, não tem o que fazer aqui. Aqui vai ter que ser, por exemplo, A vezes C e E vezes G, e lembra, por simplicidade, a gente está pegando sempre os primeiros para vencer, né? Então aqui, o A venceu 3, o E venceu 3, o C e o G venceram 2 e perderam 1 cada um. Aí a gente vai fazer aquele esquema, na próxima rodada o vencedor pega o perdedor da outra, então vai ser A vezes G aqui, e aí o E vezes o de baixo, só que sobrou só o C, E vezes C. Nesse caso, o 4, 4, aí aqui esse pessoal ganhou 2 e perdeu 2. Nossa, tá bem difícil de entender esse exercício para mim, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, o G e o C foram eliminados, sobrou só A contra E, confronto direto. Certo? Confronto direto, cada um tem uma vitória, o A vai vencer, né? O A vai ficar com 5 vitórias e o E vai ficar com uma derrota, com 4 vitórias e uma derrota. Eles vão se enfrentar de novo. Aí suponhamos que o A ganhou, vai ser 6 e o E vai ficar 4-2. Só que percebam uma coisa.
O número de vitórias e o número de derrotas do campeonato tem que ser o mesmo, porque para cada time que venceu, um time perdeu. Cada time que venceu, um time perdeu. Venceu, perdeu, certo? Se o A jogou contra o B, o A teve uma vitória e o B uma derrota, ou vice-versa. O número de vitórias e derrotas tem que ser o mesmo. Percebam outra coisa. O número de vitórias e ou o número de derrotas, que é o mesmo, ele tem que ser múltiplo de 57. Quer dizer, vitórias mais derrotas tem que ser múltiplo de 57. Por quê? Porque tem 57 times, então para cada rodada você tem 57 resultados. Calma, eu não vou apagar isso aqui, eu vou colocar aqui embaixo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Que eu acho que eu entendi a moral do exercício aqui. Você tem 57 times, certo? Independentemente aqui, ó, do que for acontecer, na primeira rodada pelo menos, né? Isso que eu pensei só serve para algumas rodadas. O número de vitórias tem que ser igual ao número de derrotas. Isso é verdade sempre, porque sempre vai ter que tiver uma partida, você tem um vencedor e um perdedor, um vencedor e um perdedor, um vencedor e um perdedor. Na primeira rodada, o número de vitórias e derrotas tem que ser 57. E na segunda rodada também. Beleza. Aí outra coisa que a gente sabe, lá no time, o time vencedor, ele teve várias vitórias e ele teve uma derrota. O que a gente vai fazer com essa informação? O time vencedor teve uma derrota. Ele pode ter tido um número de jogos ímpares? Ou sempre tem que ser par? Quantos jogos tiveram nesse campeonato? Por time. 2. Só olhar aqui, né? Nesse aqui foram 5 jogos. O A venceu todos. 6 jogos, porque o E precisava perder 2. Tem como ter 7 jogos? Tem, porque, por exemplo, tá meio bagunçado porque eu realmente estou pensando e tentando descobrir alguma coisa aqui. Ó, o time... Nesse caso aqui a gente não simulou perto do caso que o exercício pedia, que é o torneio que o time campeão perdeu uma vez. Vamos tentar fazer isso aqui então. Vamos lá. O time campeão tem que perder uma vez. Então, ao invés do E perder, vamos supor aqui direto, o time campeão a gente vai forçar seu A e o A perdeu aqui. O A perdeu uma para o E ganhou, o E, portanto, ganhou quantas? 5. Na segunda partida, o E vai perder 2 seguidas para o A, e o A vai ganhar daqui para frente 2. E aí o A vai ficar com uma derrota. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa disso. Beleza. Aqui a gente tem... Quantas partidas aconteceram? 7 partidas, né? Para os times vencedores. Quantas partidas no campeonato? Começou com um número de partidas. A cada 2 rodadas, o número de times caiu pela metade. Aí na última decisão, a gente tem 2 times que só venceram ou que perderam no máximo uma. Vamos tentar fazer um backtrack, então eu vou de trás para frente na resolução. Olha só. A gente sabe que o time vencedor, ele venceu várias e perdeu uma. Tem 2 possibilidades da rodada anterior ter acontecido. Que é esse time, ele perdeu uma pro penúltimo time, pro vice-campeão, né? Ou ele pode ter perdido uma numa rodada anterior. Se ele perdeu uma, a gente tem aqui
Ele ganhou um certo número e perdeu uma. Se ele perdeu pro time vice-campeão, foram 3 jogos na última, né? Porque, ó, aqui no caso, suponhamos que ele veio de só vitórias. Ó, se ele veio de só vitórias, 0 derrotas, o time campeão, e o time vice-campeão vieram cada um zerados, teve que ter 3 partidas pro time campeão ficar com uma derrota. Se um deles chegou sem estar zerado, se o time vencedor já chegou sem estar zerado, foram 2 jogos. E se foi o contrário, tem outra possibilidade, que é se o time vice-campeão chegou com uma derrota e o vencedor só com vitórias. Opa! Isso pode ter acontecido? Isso aqui não pode ter acontecido. Por que não pode? Porque aí... Ou pode, vamos ver. A primeira partida o time vencedor do torneio perdeu. E aí depois teve uma outra partida para esse aqui perder. 2, então são 2. Não, dá certo sim. Aqui é o time vencedor. Para o vencedor ter uma derrota, precisa ter 3 jogos nesse modelo, 2 nesse e 2 nesse. Tem mais alguma outra conclusão a partir disso? Vamos lá. Para esse time ter só vitórias, quantas rodadas aconteceram? Tem que ter acontecido 2. Os times têm que ter sido eliminados sequencialmente. Eu não coloquei um número ímpar de times para tentar verificar alguma coisa. Essa questão está muito difícil para mim. Não estou conseguindo resolver. Nenhum jogo pode terminar empatado. O time que perder 2 partidas será eliminado e o torneio termina quando sobrar apenas um time. Vamos fazer o seguinte, outra estratégia aqui. Daqui eu não estou conseguindo tirar conclusão nenhuma. Vamos forçar condições aqui primeiro no torneio. Qual é o mínimo de partidas que dá para ter? É se os perdedores perderem tudo rápido e os vencedores vencerem tudo rápido. Então no começo a gente tem 57 times. Olha que importante. Sempre vai ter um time que vai ficar esperando. Um time vai esperar e 56 vão jogar na primeira rodada. Olha só que maluco isso aqui. Eu posso deixar esse time aqui parado. Todas as rodadas, ninguém falou que ele tem que ficar disputando contra ninguém. Certo? Então eu vou deixar esses aqui lutando, eles que lutem e esse aqui vai ficar descansando. Todas as rodadas. E eu vou colocar sempre os campeões para vencer o máximo que der, os perdedores para perder o mais rápido possível. Que é naquele esquema que a gente fez. Aqui tem 56. 2 rodadas depois, os campeões vão vencer e os perdedores vão perder. Eu vou colocar os mesmos times forçadamente. Ninguém falou que sequência que tem que ter as coisas. Então, por exemplo, vai ser time A vezes B na primeira rodada. O A ganhou. Na segunda rodada vai ser A contra B de novo e o A vai ganhar de novo. Entendeu? Então, 2 rodadas e o B vai ser eliminado. Em 2 rodadas vai ter 28 times. Em mais 2 rodadas vai ter 14 times. Em mais 2 rodadas, porque metade dos times está sendo eliminado, os que estão perdendo. Espera aí, na primeira rodada, nas 2 primeiras,
nessas rodadas aqui, a gente tem 56 times. Todo mundo vai vencer. Então os times vão chegar sempre com o máximo de vitórias e sem nenhuma derrota na próxima rodada. Sobraram 28 times que não têm derrota. Então os perdedores têm que perder 2 seguidas. Todos os perdedores vão perder 2 seguidas. Vão sobrar 14 times que não têm derrotas. 2 seguidas. 7. Vai ficar mais um de stand-by. Então agora tem 2 de stand-by. Então vão ser 6. 3, mais 2 rodadas, vão ficar 3. Agora vão ficar 3 de stand-by? Não. Vai entrar um desses times aqui para o campeonato de volta. Olha que difícil isso aqui, nossa. Então aqui a gente vai ter 4 times, porque um voltou para o campeonato e um ficou dormindo. Um continuou dormindo. Vai ter 2 rodadas de novo. Vão sobrar 2 times aqui, com um dormindo. Aqui sempre esse um ficou dormindo. Aqui a gente precisou... Não, aí eu errei. O jeito aqui, ó, é o seguinte. 14, sobraram 7 times. Agora esse um que estava dormindo vai entrar no campeonato. Vão ficar 8 aqui. E aí a gente tem 2 rodadas, só que tem uma coisa. Todos aqui são campeões, né? Todos não têm derrotas, que é o importante. Não importa quantas vezes eles ganharam, eles não têm derrotas. 2, 4, mais 2 rodadas, 2, mais 2 rodadas, 1. Então assim, ó, nesse caso, se todo mundo, a gente volta lá para aquele caso do campeão, do primeiro lugar vezes o segundo lugar. Para o primeiro lugar ter uma derrota nesse caso, a gente precisa de 3 partidas. Aí quantas partidas teriam? 2, 4, 6... Opa, desculpa, quantas rodadas por coisa? Esse número de rodadas. Aí quantas partidas teria nesse caso? Nossa Senhora. O número de partidas é o seguinte, são 56 times, 2 partidas para 56 times. Mais, opa, desculpa. Vão ser 56 times disputando, então vão ser 28 partidas. Cada partida tem 2 times. E vão ser 2 rodadas, mais 14 vezes 2 daqui, mais 7 vezes 2. Nossa Senhora, mais 7 vezes 2. Mais... Na rodada com 8 são 4 jogos e teve 2 de cada. Na rodada com 4 são 2 jogos, teve 2 de cada. E na última teve 3 para o vitorioso perder uma. Bom, esse é o caso forçado que parece que tem menos jogos possíveis, né? Eu não tenho certeza. Eu tentei forçar com que os perdedores vão perder o mais rápido possível aqui. E vai ter um número máximo de perdedores por etapa. Então... eu acho que esse é o jeito mais rápido de fazer o campeonato acontecer. Aí aqui daria 56 mais 28 mais 14 mais 8 mais 4 mais 3. 56 mais 28, nossa, 84. 84 mais 22 mais 7. 84 mais 22, 106. 106 mais 7 é 113. Ó, já cheguei num número provável de resposta. Aí a pergunta é o seguinte. Eu tenho como provar que, independentemente do que acontecer no campeonato, se a sequência de derrotas, vitórias e tudo mais que acontecer no campeonato for diferenciada, vão ter 113 jogos? Porque a pergunta meio que deixa isso como se fosse uma verdade, né? Ele fala, se o time campeão perder uma vez, quantas partidas serão disputadas? Ou seja, independentemente do que acontecer no campeonato, seguindo aquelas regras, o campeonato vai ter com o time vencedor perdendo uma vez, com todas as 4 condições, né, que é as 3 dadas e a final, vai ter 113 jogos.
Aí eu vou dar uma desperta aqui. Se a maneira como ele perguntou é genérica, ou seja, ele falou, ó, atendendo essas 4 condições, quantos jogos vão ter? Ou seja, vai ter um número específico, independentemente do que acontecer no campeonato. Mas aí o negócio é, se independentemente do que acontecer no campeonato o número é o mesmo, eu posso pegar o jeito mais simples de contar e chegar na resposta. Se eu contei direito, essa resposta tem um número que é desejado no final. E foi o que eu fiz. Eu peguei o jeito mais simples para mim que eu encontrei de contar o número de jogos que podem acontecer em um caso e cheguei numa resposta. Então essa resposta, se eu não errei nenhuma conta interna, ela tem que ter o número de rodadas de todas as outras possíveis respostas. Então essa alternativa tem que ser a certa. Aí a pergunta que fica é, existe alguma maneira de eu provar que para todas as outras configurações de campeonato vai dar sempre 113 partidas? Porque o enunciado, ele diz isso sem dizer. Vamos tentar fazer o seguinte, existe alguma maneira da gente tentar fazer o campeonato ser mais lento? Porque assim, para mim a resposta já é 113. Vamos voltar agora e tentar fazer o campeonato ser o mais lento possível. Vamos lá. Mais lento possível é o seguinte. A gente vai deixar mais lento possível. Vai acontecer o mínimo de jogos possíveis, então. Vamos deixar 55 times de molho e vai ter só 2 partidas na primeira rodada. Nossa, que loucura. Essas 2 partidas que vão acontecer, elas vão ter que demorar o máximo possível. Então a gente vai colocar quantos times para jogar aqui. Quantas vezes times para jogar? Cada um pode perder uma sem ser eliminado. Então esses times vão jogar 3 vezes e aí um deles vai ser eliminado. Aí eu vou puxar um time. Então aqui ó, vai ser um time eliminado. Um time vai ser eliminado. Tinham dois times disputando. Em 3 rodadas, um foi eliminado. Aí aqui ficou um time. Aí eu vou ter que puxar um daqui de cima para jogar. Eu vou fazendo sempre isso. Aí agora tem 2 times. Aqui tem 54 de molho. Nossa, campeonato enrolado. Se eu fizer isso, novamente, eu tenho um time que tem. Eu tenho um time que tem uma derrota. Então é o seguinte, olha a minha estratégia. Nossa, eu vou criar um outro banco de reserva aqui. Se eu tiver um time que tem uma derrota aqui, eu não vou ter um número máximo de jogos. Então eu vou pegar esse time. Um time perdeu e um time ficou com uma derrota. Um time com uma derrota. Esse é o banco de times que tem uma derrota, tá? Eu vou puxar 2 times desse outro do banco de cima, que é 55 de molho. Eu puxei 2 times para disputar. E um ficou de molho, porque ele perdeu uma. E eu não quero colocar ele aqui. Aí eu vou ter 3 partidas novamente. Vai acontecer o mesmo processo. Um time vai ficar de molho. E um time a mais. E outro time vai entrar no banco de times com apenas uma derrota. E aí eu vou puxar 2 times daqui desse aqui. Aí aqui vai ficar 51. Entenderam a lógica? Aqui vai ter mais 2 e vai ter mais 3 jogos. Então, ó. 55 dividido por 2 dá 27 e sobra 1. Então, aqui vai ter uma rodada, 2 rodadas, 27 rodadas. Depois, vai sobrar um time nesse banco. Então, vai ter aqui, ó. Aqui esse banco é alimentado de 1 em 1. Então, vai ter 27 times aqui. Vão ter 27 times eliminados, totalizando 54. E vai sobrar um time no banco de reserva, que é um time vencedor. Somente vencedor. Entenderam? Quantas partidas a gente teve até esse ponto? Até esse ponto a gente teve 3 vezes 27 partidas. Olha só que loucura.
Agora a gente é forçado para ter o número máximo de partidas a usar esse time aqui que venceu contra algum dos que perdeu. Vamos fazer isso agora. A gente vai ter 2 partidas, certo? Então eu vou pegar esse time aqui, colocar 1 e somar com um time daqui. Então aqui a gente vai ter 0 e aqui a gente vai ter 26. Para isso ser o mais enrolado possível, esses times, esse aqui tem 0 derrotas e esse aqui tem 1 derrota. O máximo que a gente pode ter de partidas aqui são 2. Né? Esse time vencer 2 ou esse aqui, tanto faz. Se esse aqui vencer 2, ele vai continuar disputando contra todos os outros, eliminando um por um. Porque, ó, vamos supor que esse time aqui vai ser o time que vai restar até o final com a vitória, tá? O que vai acontecer nessa rodada aqui? Vão ter 2 jogos. Esse time vai para casa, que ele vai perder 2. E aí a gente vai continuar com esse time vitorioso, vai puxar um daqui de baixo. E aqui vai ficar 25. A gente vai ter 2 rodadas, mais 2 rodadas, mais 2 rodadas, mais 2. Até dar, ó, uma rodada, 2, 3, mais 26 rodadas, vezes 2. Lá no final, nossa, que loucura. No final desse processo aqui, a gente vai ter o time vitorioso e mais nenhum para puxar. Então, na última, o que vai ter acontecido? Ao invés de ser 26 vezes 2, vai ser 25 vezes 2. Aí vai chegar o último time aqui. Aqui vai ficar 0. E aqui já vai ter saído, ó, saiu 1 aqui. Aí aqui vai sair 1. E assim, aqui vai ter saído 2, porque saiu esse mais 1. Aqui vai ter saído 25. E o último vai estar para jogar. Nessa aqui, eles vão jogar 2 vezes de novo. Só que o que vai acontecer? Independentemente do resultado, ou esse cara aqui vai perder uma e esse vai vencer 2, ou esse aqui vai vencer 2 direto. Tem como isso acontecer? São 26, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aí na última vai ter um cara aqui. Esse cara aqui tem 0 derrotas e esse cara tem 1 derrota. Então o que pode acontecer? Vitória e acabou. Isso pode... Ou esse cara aqui pode ter vitória. E aí tanto faz quem que vai vencer ou perder a última, porque é mata-mata. E aqui vai estar 1 a 1, ó. Nesse caso aqui vai estar 1 a 1. Então você pode ter 2 ou 1. Então tem alguma coisa errada aqui, porque aí teriam 2 possíveis respostas e isso quebraria o argumento. Então alguma coisa errei aqui em cima. Vamos ver, nessa primeira parte é isso que vai acontecer. A gente vai colocar um time vencedor, um time perdedor, vencedor, perdedor, vencedor, perdedor. A gente vai pegando de 2 em 2 dos 55, vai dar 27 e vai sobrar um time no final, no banco aqui. Esse um time do banco a gente vai pôr para degladiar com os outros e ele vai ganhar, sempre. Vai ganhar e a cada 2 rodadas, esse time... Não, se ele ganhar, vai ter um jogo só. É aí que tá meu erro. Calma aí. Se ele ganhar todas... Pera aí. Se ele ganhar... Se ele ganhar... Caramba! Se ele ganhar aqui...
esse time já tem uma derrota. Então ele vai ser um jogo, um jogo, um jogo, um jogo, um jogo até o último. Aí lá no último tem duas opções. Então ele vai jogando um jogo. Mas isso não é o mais demorado possível. Não é o campeonato mais demorado possível, apesar de ser um campeonato possível. O mais demorado possível é se a gente for deixar esse time aqui em stand-by e ir pegando 2-2 os que foram eliminados. Então vamos continuar o processo aqui. Em algum momento, o que vai acontecer? Vai sobrar um time aqui. Vai sobrar um time aqui. A gente vai ter 27 eliminados. Vai ter 27 no banco de reserva, dá 54. 55 com esse cara aqui que ficou no banco. E um vencedor. Então toda rodada... a gente vai ter um vencedor aqui, ó. Esse que foi o meu erro. Vai ter um vencedor aqui no final desse processo. Aí a gente vai juntar o vencedor com esse aqui. Aí eles vão fazer uma disputa. A disputa mais demorada deles, do vencedor com esse aqui, é 3. 3 partidas. Então a gente vai ter 3 partidas. E aí a gente vai ficar com 28. Com 28 times com uma derrota. E aí vai ter 28 partidas daí pra frente. Então vai ter 27 vezes 4, mais 3 mais 1. Que é igual a 28 vezes 4. E 28 vezes 4 não é aquela alternativa lá. 28 vezes 4 dá 2. Sobe um 4 vezes 32, 4 vezes 2, 8, daria 112. Mas o que eu estou vendo de errado? Porque 112 é muito perto de 113. Provavelmente eu esqueci alguma partida aqui. Aqui dessa degladiação, esses caras aqui, ó, o que ficou na reserva e o que ganhou a última aqui, eles vão batalhar e vai sobrar um para disputar com esses 28. As partidas, para serem o mais lentas possíveis, eu posso ter mais uma rodada intermediária que esse cara aqui ele vai perder para alguém, para ele virar um desses aqui de baixo. Certo? Então esse cara vai lutar contra um desses 28. Aqui vai ficar 27 caras. E essa rodada vai demorar o quê? 3. 3 ou 2? Essa aqui vai demorar 2. Porque esse cara tem 0 derrotas e esse tem uma. E eu quero o mais demorado possível. Independentemente de quem for ganhar, um deles vai sair com uma derrota e o outro vai ser eliminado. E aí a gente vai ter um time aqui mais 27 aqui para disputar. O que dão 28 times. E aí vão ser 28 jogos. Então, calma, deixa eu ver se está certo isso, se faz sentido. Nossa, que difícil isso aqui. 1 mais 1, 27. Nisso aqui a gente vai ter 2 rodadas, para ser o mais demorado possível. Um desses times vai para casa, o outro continua. E aí tem 27 aqui embaixo. Daí para frente é uma partida, uma partida, uma partida, uma partida. 26, 25, 24, 23, são 27 partidas. 3 vezes 27, mais 3, mais 2, mais 27. Então, é isso aqui, ó. Porque aí, aqui na primeira etapa são 27 de 3 em 3. Aí o cara que está aqui, para demorar o máximo, ele vai ter que... Esses dois vão se enfrentar e vão ter 3 rodadas. Aí acabaram a quantidade de times que não tem derrotas. Aí entre esses aqui, esse cara aqui, algum deles vai perder, vai ter uma derrota, mas ele vai sobrar. Aí são 28 times com uma derrota.
eles vão ser 27 partidas. E aí a gente vai ter 4 vezes 27 mais 4 mais 1, que é 4 vezes 28 mais 1, que é 132 mais 1, ou 113, e 112 mais 1, 28 vezes 4, 4 vezes 2, 11, 112 mais 1, que é 113. Nesse caso acontece a mesma coisa, mas e se, por exemplo, tivesse sido diferente o que aconteceu aqui, ou aqui, ou aqui? Como que a gente garante que, independentemente do que acontecer no campeonato, vão ser 113 jogos? Se você souber, conta para mim nos comentários. Eu hoje não sei e acredito que a resposta é 113. E a gente fechou a prova com isso. Vamos para a próxima prova ou para o nível 2, se vocês quiserem. Lembrando que as provas do nível 2 e 3, quando tem questões que já apareceram em algum nível anterior, eu simplesmente pulo essa questão. Geralmente a prova do nível 2 tem muitas questões iguais às do nível 1. Eu só pulo porque elas já estão no nível 1. E para o nível 3, mesma coisa. Nos níveis 1 e 2 apareceram algumas questões que estão na prova de nível 3. Eu só pulo elas. Então bora para o próximo nível ou para o próximo ano.